Olá, vamos começar mais um episódio da Nauticast, da Náutica Digital. E hoje a gente tem uma empresária, uma empreendedora, que é minha conterrânea, por sinal, que tem uma história muito grande. Olha, os assuntos são tão diversos e tão importantes o que eu vou falar com vocês hoje, que eu fiz uma colinha aqui, ó. Isso aqui vai me auxiliar, dá uma olhada quantas, ó, muitas perguntas bacanas. Então fica atento, porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão curtir muito esse podcast, esse bate-papo, e isso aqui vai ser uma fonte de informação para você que é empreendedor. Mas de quem que eu estou falando? Estou falando da minha conterrânea Amanda Ramos, de Itajaí, Santa Catarina. Quem é a Amanda? Primeiramente, a Amanda é uma esposa, é mãe, mas ela é uma empreendedora, uma profissional na área de estética. Ela é profissional de tatuagens, ou seja, é muito mais do que isso, ela é uma mentora. Então, hoje ela tem um trabalho que está se expandindo para o Brasil todo. Então, vamos aqui falar agora com a Amanda Ramos. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada. Amanda, foi muito legal a gente receber você aqui. Por quê? Porque você tem uma história profissional, uma história que vai, com certeza, contribuir para todas as pessoas que estão assistindo a gente. Eu queria que você me falasse um pouco de você. Como tudo isso começou? Onde você nasceu? Onde você reside? Me fala um pouco de você, Amanda. Bom, eu sou nascida, né, e criada em Itajaí, Santa Catarina. Os meus pais também são catarinenses, né, são casados até hoje. Fui criada em uma família simples, né, uma família onde meu pai é empreendedor também, então eu acho que a veia do empreendedorismo já nasceu com a gente. Ele continua até hoje, né, empreendendo. E fui criada pela minha mãe, sozinha, porque ele viajava muito, então ele precisava trazer o nosso pão de cada dia, né, como pai. E a minha mãe é artista também. Então, essa questão do empreendedorismo, do lado artístico, eu acredito que já nasceu comigo. Fui mãe aos 19 anos e com 2 meses de idade, enquanto a minha filha ainda era amamentada, eu já entrei na área do salão de beleza para trabalhar, né? Quando criança, eu sempre tive o sonho de ser médica, mas não foi bem assim. A vida da gente vai tomando alguns rumos. Na adolescência, com 12 anos, eu iniciei fazendo dança. Eu fui bailarina por um tempo. Por quê? Desde pequena, desde que eu era criança mesmo, os meus tios, a minha família sempre falou que eu amava imitar os comerciais de televisão. Tem até vídeos na minha família bem engraçados, assim, que eu imitava o comercial do Bombril, que eu imitava o comercial do não sei o quê. Então, eu sempre tive esse lado artístico muito aflorado. E eu sempre gostei muito de dançar. Então, minha mãe, quando eu tinha 12 anos, que eu já conseguia ir sozinha, que a minha mãe não dirigia, ela me colocou na aula de dança e eu fui até quando eu engravidei da minha filha, até os 19 anos. E aí eu entrei na área da fisioterapia, e como eu precisava trabalhar para ajudar o meu marido, já que eu engravidei com 19 anos, engravidei com 18, ganhei ela com 19, eu comecei na área da massagem, né, que era uma questão de que eu conseguia fazer faculdade, conseguia cuidar dela e conseguia trabalhar em alguns horários para ajudar na família, né, no casamento mesmo. E dali em diante eu fiquei por anos na área da estética, ela tem 18 anos, ela faz 18 anos, então já 18 anos na área da estética e do empreendedorismo. Tem altos e baixos, fali algumas vezes, e enfim, Nossa, né? vai ter muita história bacana nesse sentido, né? Com certeza, com certeza. E aí foi aonde eu hoje sou focada totalmente na área da tatuagem, né? Empreendo na área da tatuagem, sou focada na área da tatuagem e estou terminando esse mês, encerrando as minhas atividades como micropigmentadora. Legal. Amanda, eu percebo que você tem uma veia artística mesmo, né? Porque a história que você está falando da sua adolescência, da sua família, ela traz. E a parte médica, no meu entendimento, que era um sonho, de uma certa forma você está atuando também numa área que mexe com pessoas, com o corpo humano. Falando nisso, Amanda, como que você se transforma numa tatuadora? Uma excelente tatuadora? Bom, a tatuagem para mim hoje ela serve muito, né? Eu tenho ela como um curativo
na vida das pessoas, das minhas clientes. Exatamente isso. Eu tenho muito apreço no cuidar, no entregar uma arte que a pessoa está eternizando momentos, ela está eternizando histórias, ela está eternizando entes queridos. E isso faz uma diferença na vida daquela pessoa que vocês não têm noção, né? A tatuagem, ela é muito marginalizada ainda, né? Algumas pessoas ainda falam, vê ela com essa questão. Mas não é isso. A tatuagem, ela é uma arte expressa na pele e para muitas pessoas realmente é um curativo. Aquilo ali, ela trata uma dor daquela pessoa, né? E então, quando eu comecei a tatuar, eu ainda fazia micropigmentação, porém, no ano entre 2020 e 2021, em meio à pandemia, eu tive uma queda muito grande no meu atendimento como micropigmentadora, e por causa disso, eu troquei as minhas ferramentas, porque as ferramentas de tatuagem, de micropigmentação, que a gente fala que é o dermógrafo, que é um aparelho elétrico, eles são iguais, eles são feitos da mesma forma. A fabricação é igual. O que muda é o estilo, é o tamanho, é o peso, sabe? Mas para a Anvisa, que é o nosso órgão que faz o registro ali da vigilância sanitária e tal, ele é fabricado na mesma fábrica, ele tem o mesmo registro. Então, pensando em ter um aparelho que tivesse um custo-benefício para mim melhor em questão de material descartável, que são os cartuchos, as agulhas que a gente encaixa ali nele, eu troquei pelo da tatuagem, porque o da tatuagem a gente consegue preços melhores, né? Porque tudo que é da estética é sempre muito mais caro. É fato. Né? E aí, nessa troca, eu fui desafiada por uma amiga para fazer uma tatuagem, que eu falei para ela que eu tinha trocado meu maquinário. E aí ela falou, faz uma tatu em mim, amiga, eu queria tanto fazer. E aí eu fiz, era um coraçãozinho no dedo. Hoje eu nem faço mais tatuagem nos dedos, porque é um local que desgasta, apaga, enfim. Assunto para outra hora. Mas ficou tão lindo, ficou igual uma joia. A mão dela estava com uma unha muito bonita e tal. A gente fez uma foto muito legal e eu postei no meu status do WhatsApp. Nem foi na rede social. E como eu já trabalho há muitos anos com público feminino, com mulheres, eu já tenho uma clientela formada, apesar de que eu estava com meu movimento baixo na área da micropigmentação, eu consegui fazer com que essas clientes voltassem a me procurar para a área da tatuagem, me pedindo. Mas por quê? Porque elas sentem confiança, né, em mim, no meu trabalho, como mulher. Eu quero muito fazer tatuagem, porque o meu marido não deixa eu ir lá no estúdio tal, porque é homem. Então, realmente existe ainda algumas pessoas que têm esse receio, imagino eu, né? Muito, ainda existe bastante. muito. E aí o que aconteceu? Eu vi uma oportunidade em meio ao caos que a gente estava vivendo em 2021, porque interessante. Foi no meio ali de 2021, falei, opa, eu acho que eu vou então começar a estudar mais, melhorar, para entender melhor a técnica, porque eu não tinha muito entendimento na técnica de tatuagem. Eu tinha entendimento em biossegurança, entendimento de pele, outras questões, mas na técnica de tatuagem, não. E como eu sempre gostei de desenhar, de pintar na área artística, o meu lado artístico sempre foi muito aflorado, falei, é isso, eu vou investir, vai que dá certo. Então, meados ali, junho, julho de 2021 para frente, a minha vida deu um looping em relação a isso. Amanda, é interessante isso que tu está trazendo da sua transição, da sua história na época da pandemia, porque a gente percebe que muitas pessoas que a gente tem conversado aqui, que foi um momento decisivo na transformação, na transição de carreiras de muitas pessoas, em vários segmentos. Mas eu sei que na área de beleza ela teve um impacto muito grande, né? O fato de você não ter esse contato físico, né, por um período com pessoas, e quando passou a fase crítica, as pessoas criaram uma cultura, né, de estar junto contigo, né, no ambiente, estar mais próximo de você. Na verdade, eu acredito que elas ficaram mais sensíveis a fazer com quem você conhece, com quem você sabe que tem procedimentos adequados, além da parte técnica, da parte de artística, da qualidade do trabalho, mas também essa relação de confiança que foi se criando, né? Sim, na verdade, em 2019 eu abri um salão, um espaço feminino para mulheres, eu realizei o meu sonho. Em 2019 eu viajei para o Egito para atender no Egito, passei 45 dias lá em trabalho, foi uma experiência incrível.
E estava tudo dando muito certo. Só que quando a pandemia veio em março, que por muita... Parece até ironia do destino, mas foi tudo fechado no dia do meu aniversário. Foi o ano que eu não tive aniversário, não ganhei presente e não comemorei. Puxa dia vida. 18 de março. Eu saí daqui, aliás, de Goiânia, que eu morava em Goiânia, sou catarinense, né? Mas Sim. eu morava em Goiânia, e a gente estava na praia, em Santa Catarina. Nós chegamos no dia anterior, um sábado, e no domingo eles fecharam tudo. Foi exatamente nessa data. Exatamente. Eu lembro exatamente. Isso foi um momento que muitas coisas mudaram de lá para cá, né, Amanda? Sim. E aí, com essa situação de março até julho, as coisas mudaram muito. Em julho, agosto, eu fechei meu salão e fui trabalhar em outro espaço de beleza de uma amiga lá na minha cidade, em Itajaí. Ela me deu uma oportunidade, sou grata a ela até hoje por isso, a Carol, porque a gente era concorrente, entre aspas, mas ela me deu a oportunidade, ela nunca me viu como concorrente. E eu trabalhei 6 meses com ela. Nesses 6 meses, o meu filho teve Covid, ficou na UTI. A gente descobriu que ele tinha síndrome de Tourette, por causa da situação que foi implantada a questão da pandemia. Ele tinha muito medo de as pessoas morrer e tal. Ele teve problemas seríssimos de insônia, enfim. E aí, ele precisou fazer tratamento, terapia. E eu não tinha... como o meu esposo trabalhava na área corporativa, numa indústria de pescado, a área dele não fechou em momento nenhum, porque era alimentação. Ele estava trabalhando muito, porque as pessoas só estavam comendo, não fazia mais nada, então eles teve alguns segmentos, eu trabalhava num segmento também que lá teve um aumento da demanda. Esse segmento especial que tu falou foi um deles, né? Eu lembro assim que ele trabalhava enlouquecidamente. E aí alguém tinha que levar o Breno para terapia. Então, esse alguém, a gente sentou, conversou, o que tu acha? Os meus móveis do salão, quando eu fechei o estabelecimento, era uma sala alugada, eu não vendi. A minha casa que eu morava era muito grande, eu guardei eles lá. Falei, eu vou deixar eles ali porque eu não sei o dia de amanhã. Eu montei uma sala em paralelo lá na minha casa e falei, eu vou atender em casa, que daí eu consigo dar atenção pro Breno, deixar ele mais calmo, mais tranquilo, consigo levar ele para natação, para terapia, para as coisas que precisavam ser feitas. E aí, o que aconteceu? Nisso eu percebi que as clientes se sentiam mais à vontade. E eu acredito que é justamente por o fato do que você falou, que era um ambiente mais fechado, mais reservado, só era eu e a cliente, então elas não tinham medo de ir ser atendida comigo em casa, porque era só eu e a cliente. Era um ambiente mais tranquilo, não tinha aglomeração, não tinha tantas pessoas. Então, isso fez muita diferença para mim também nessa questão na época da pandemia. Amanda, quais foram as vantagens que você enxergou na tatuagem, em ser uma tatuadora? Quando eu migrei, né, fui migrando aos poucos de micropigmentadora para tatuadora, foram exatamente isso. Eu sempre gostei, como micropigmentadora, eu cuidava da autoestima, né, das minhas clientes, né, tratava elas para elas melhorar, ao se olhar no espelho, gostar do que elas estavam vendo, né. Porém, o que acontece? Hoje, as mulheres estão buscando um pouco mais de naturalidade. Então, a micropigmentação é um procedimento que a gente implanta um pigmento artificial na pele. Hoje, elas estão desfazendo o procedimento. No entanto, que hoje o laser, a laser terapia que a gente fala, ela está em alta, está em ascensão, porque as pessoas estão querendo remover a micropigmentação, ou em busca de ficar só com as sobrancelhas, quem tem pelo, ou em busca de fazer procedimentos mais naturais. E aí, a vantagem, como que eu percebi essa questão de ficar na tatuagem foi aquilo que eu falei para você antes. Porque, para mim, eu acho que no meu lado cuidadora, no meu lado que eu tenho de mãezona, de apego, a tatuagem eu sinto que eu consigo entregar o meu melhor nessa questão de cuidado, né? De lá da Amanda da infância que queria ser médica. Então, para mim, essa foi uma questão. E as vantagens em ser tatuadora e micropigmentadora é que a micropigmentação você tem um par de sobrancelhas, um par de olhos e uma boca. A tatuagem você tem um corpo inteiro. Verdade. Né? É uma lógica muito... Então, a cliente que ela vai uma vez no teu estabelecimento, no teu estúdio, ela volta mês que vem, ela volta com a mãe, ela volta com a irmã, ela volta com as amigas, ela volta com o filho. Interessante. Tu tens um ciclo com essa cliente muito grande. Ela, às vezes, pode demorar 1, 2, 3 meses, 1 ano para voltar, mas ela vem de novo, se organiza, volta. Abre um leque de oportunidades, de trabalhos diversos, né? E, além disso, tu atinge um público que não gosta da micropigmentação, que não quer fazer micropigmentação, mas ama fazer tatuagem. Então, tu tens os dois públicos, sabe? Eu vou te fazer uma pergunta baseado nisso. Para quem começou, por exemplo, aqui, ó, se você pudesse voltar no tempo, você
O que tu escolheria? Micropigmentação ou tatuagem? Talvez hoje eu até teria escolhido ser tatuadora inicialmente. Porém, tem um negócio atrás disso. A micropigmentação ela te dá um embasamento científico, biológico muito grande. A área da micropigmentação, a micropigmentadora em si, ela estuda muito essa questão de pele, de sistema imunológico, de processo de cicatrização. Tem muitos congressos científicos nisso. Né, uma grande maioria é formada em estética, é formada em biomedicina, então enfermeiras. Então a micropigmentação ela traz esse embasamento científico, né, biológico muito forte. A tatu quase não tem. A tatu já é o lado mais artístico da coisa. Eu quero fazer uma observação. Eu lembrei agora, Amanda, em 2022, a gente está com 2 anos aqui com a Náutica Digital. Teve alguns eventos, 3 eventos, na verdade, que foram nesse segmento. Lash, tatuagem, micropigmentação. A micropigmentação me chamou a atenção porque a gente aqui locou e eu estava presente aqui para acompanhar, Sim. ver os detalhes em si, estava dando uma supervisão aqui. E eu peguei algumas informações e eu percebi esse detalhe que tu falou. Realmente tem muita coisa aí que para quem está se preparando, foi essa percepção de alguém leigo no assunto, que tinha realmente um nível de informação muito interessante, sabe? Que foi colocado aqui para o pessoal que estava presente. Foi bem importante, né? Esse público, esse profissional, ele estuda tanto que às vezes a gente estuda até demais, eu acho, sabe? Mas essa é uma vantagem de quando você é micropigmentadora e se torna tatuadora. Porque você tem vamos dizer, um diploma a mais daquele tatuador tradicional raiz. Ele já é um tatuador, mas ele já é um profissional mais preocupado com a questão do desenho, do lado artístico, que é importante, sim, a gente precisa fazer treinar essa habilidade, mas o lado biológico também faz muito sentido. Então, essa é uma vantagem de ser micropigmentadora, que eu acho que eu tenho em comparação com os tatuadores mais tradicionais, né? Então, eu não consigo nem te dizer se eu seria tatuadora já de cara. Eu acho que não. Eu acho que eu precisei passar pelo processo da micropigmentação. Isso me deixa mais segura. Falando nisso, você entrou nesse segmento por uma oportunidade ou por uma necessidade? Sabe que eu acho que foi as duas. Necessidade financeira, porque na época eu estava com uma questão muito baixa de movimento, tal, né? Como eu já mencionei, as mulheres têm um par de sobrancelha, um par de olhos, né? Uma boca. Então, eu tive a necessidade financeira de aumentar o meu faturamento, porque até o tratamento do meu filho até hoje é todo particular, a gente não tem convênio, não faz pelo SUS, porque é muito difícil. Vamos falar mais adiante sobre isso. Legal. E a oportunidade. A oportunidade que caiu no meu colo, assim, eu olhei e falei, nossa, eu tenho todo o material. Por que não? Então, na verdade, foi a princípio, uma necessidade momentânea e você estava atenta para identificar, reconhecer que aí existia, de fato, uma oportunidade. Exatamente. Legal. E para quem está começando, qual conselho você daria para se tornar uma tatuadora começando do zero? Bom, começando do zero, eu sempre gosto de enfatizar que você precisa estudar. Você precisa estudar o quê? Você precisa estudar as formas que você tem, né, de fazer a arte em si. Hoje a gente trabalha muito com digital, a gente usa muitos aplicativos, muitas questões nesse sentido que te ajuda. Você precisa ter determinação, porque não é fácil. Como nada na nossa vida, não é fácil. Então, se você tem determinação, você tem foco, você tira ali meia hora do seu dia, todo dia, para te estudar a técnica, estudar o movimento, estudar marketing, né? Estudar o empreendedorismo em si, para botar tudo em prática, para ver quais as formas que você vai encontrar para entrar nesse mercado. Eu não tenho dúvidas de que vai dar super certo. Eu tenho alunas assim, que de novembro para cá, a vida delas deu esse looping. Olha, eu acho muito interessante, Amanda, porque assim, na maioria das atividades, e essa não é diferente, você tem que ter uma disciplina. Palavra-chave. E respeitar processos. Então, não pula, né? Faz o processo como deve ser dentro da sua atividade. Porque com isso você cria também um hábito.
um bom hábito, né? De estudar, de aprender, de aprimorar, e aí sim você vai para um outro nível. Porque a grande maioria das pessoas que estão no mercado, elas querem o resultado da pessoa bem-sucedida, aquela lá que está com sucesso. Mas elas não fazem o processo, elas não querem entregar, digamos, o tempo dela, a dedicação, ter a disciplina para fazer aquilo que é necessário. Eu falo isso para as minhas alunas, eu sempre digo, algumas falam, ai, prof, eu quero ter o teu resultado, eu quero chegar no nível do teu traço. Eu digo, gente, tudo é um caminho, é uma escada. Não tenta pular do primeiro degrau para o quinto degrau. Ali tem um processo para passar. Eu não cheguei nesse nível de trabalho hoje. Começando ontem, pulei. Não, eu fui indo, eu fui estudando, eu fui lapidando, eu fui conhecendo, eu fui aprendendo, eu fui estudando tipos de pele, e eu fui indo. Eu não tive sede ao pote. Eu sempre falo para elas, vão com calma. E outra, não mede a régua de vocês com a minha. A gente não pode fazer essa comparação. Ah, perfeito. Cada um tem o seu tempo. Perfeito. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua trajetória, né? Respeitar, né? Exatamente. Esse processo todo. Mas esse sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença, né? Para alcançar o sucesso. E é que nem uma forma de bolo. Se você começar a fazer um processo que era lá na fase intermediária ou na final, na parte inicial, você vai atrapalhar o resultado, que seria exatamente um final, bolo, né? De fato, né? Uhum. Então, assim, eu quando começo a pensar em atividades, em empreendedorismo, em negócios, quando você tem um processo, você sabe que se você fizer cada um com o seu jeito, com o seu perfil, com a sua fórmula, com o seu jeito de trabalhar, mas seguindo um processo, você vai ter um resultado, e fato. E as pessoas se negam muitas vezes, elas ou são ansiosas ou são preguiçosas, vamos falar dessa forma, né? Não querem fazer aquilo que é necessário, ou querem pular processos, conforme você falou da escadinha, né? Exatamente. É bem isso. Eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho pessoa na família, um profissional muito bom na família, que é tatuador. Eu nunca perguntei isso para ele. Mas eu queria te fazer essa pergunta que tem a ver com isso que a gente está falando agora. E eu acho que isso é uma dúvida de muita gente. Para ser uma tatuadora, um tatuador, é preciso saber desenhar? Bom, gente, essa é uma pergunta polêmica. Bom, não. E sim. Vamos explicar o não e o sim. O não é para aquelas pessoas que elas não sabem desenhar, e eu vou fazer um adendo aqui, e eu quero que as pessoas pensem nisso. Quando você nasce falando e andando? Boa reflexão, né? Não. De novo o processo, né? Não nasce. Claro que existem as pessoas, né? Vamos lá, eu sempre tive uma habilidade manual muito boa. Eu sempre gostei de desenhar, eu sempre gostei de pintar, gostei da arte, porque eu tenho um lado artístico aflorado. Mas isso não significa que o meu irmão, que o meu amigo, ou que um aluno meu que não tenha habilidade manual tão boa, ele não possa treinar. Porque é uma habilidade treinável. Lembra lá na primeira série que a professora fazia aqueles desenhos, né, pontilhadinhos para a gente passar com o lápis em cima? Aquilo ali não é uma coisa boba. Aquilo ali é um desenvolvimento motor, para desenvolver a habilidade motora, né? Então, você não precisa saber desenhar. Você pode desenvolver. Eu tenho vontade, eu adoro artes, eu acho lindo, mas eu não tenho tanta habilidade motora para tatuar. Posso tatuar? Pode. Existem pessoas que fazem desenhos lindos, são ótimos desenhistas de realismo, de várias técnicas, e não consegue tatuar. Então, aí é que tá, né? Sim. Então, precisa saber desenhar para tatuar? Não, você precisa saber tatuar para poder tatuar. Então, não necessariamente. Não necessariamente. Se a pessoa souber e for um bom profissional, show, aí casou, né? Casou. Aí é perfeito. E aqueles que, como qualquer atividade, né? Aquelas pessoas, eu não sei correr, mas eu tenho muita vontade de aprender a correr, porque correr não é só pegar, botar um tênis e sair correndo. Tu tem que treinar respiração, tu tem que treinar várias coisas. Eu sou uma dessa pessoa que eu tenho morro de vontade de correr, mas não sei correr. Então eu teria que fazer o quê? Eu teria que pagar um profissional para me ensinar
o passo a passo para mim iniciar ali, né, correndo 5 minutos, 10 minutos, até chegar, talvez, numa corredora profissional, a gente não sabe. Então, não precisa. E aí, o que eu digo de sim? De sim que você tem que treinar a sua habilidade motora, estudar, né, procurar cursos de desenho, tem muito no YouTube, na internet, gratuito, assim, ó, excelentes. Então, processo da repetição, né? Exato. Repetir para ir aprimorando. E tudo que você repete, ser científico, eu falo para minhas alunas, falo para quem eu conheço. Tudo que você repete, gente, escuta isso. 21 dias consecutivos vira hábito na sua vida. E os hábitos comandam a nossa vida, de fato. Exatamente. Assim, em média, tá? Em média. Quanto que um tatuador, um bom tatuador, cobra hoje no mercado? Bom, um tatuador bom, ele deve ter um ticket médio aí de entre 300 e 500 reais, uma tatuagem pequena, um bom tatuador. Eu estou falando da minha região, São Paulo, Brasília, é uma região que tem um ticket maior, sabe? Na minha região, é entre 300, a gente fala que é o valor mínimo para abrir o material, né? Para abrir a tua hora. Um tatuador iniciante hoje tem um ticket inicial ali, para abrir o processo, entre 100 e 150. Eu sempre aconselho as minhas clientes iniciar a partir de... As minhas clientes não, as minhas alunas. De 100 reais, né? Mas o ideal mesmo é uns 150. Dali ela consegue pagar o custo e tirar o custo do estabelecimento e ainda ter um lucrinho para ela não desanimar, né? Ok. É importante, né? Mas vai chegar num ponto, dependendo da relevância, da fama até do profissional, que eu imagino que deve ter tatuagens aí com valores bem altos, né? Então, esse é o ticket inicial, né? Mas há pouco tempo até eu nem sabia dessa possibilidade. Eu soube de um tatuador brasileiro que hoje ele cobra por 8 horas de 60 a 65 mil reais. Tem noção? Que é isso? Sério? Juro. Nossa. Eu fiz a mesma pergunta. Esse é o Pelé, né? Eu falei, gente, é sério. Ele trabalha com uma técnica que realmente é uma técnica bem desafiadora, difícil, que é pontilhismo e geométrico. Então, o geométrico, ele é muito simétrico, né? Então, é muito perfeito, tem que ser. E o cara é sensacional, ele é do Rio de Janeiro. E as pessoas, eu fiquei pensando, as pessoas pagam? Será, né? Porque tem o artista, o lado artístico tem uma desvantagem. A gente tem sempre essa questão. Tá, será que vai pagar? Porque pode perceber, todo artista ele não sabe valorizar o seu trabalho. Artesão, pode ver, ele não tem ele não consegue, eu não sei por quê. E eu me perguntei se alguém teria coragem de pagar. E tem. A pessoa que me passou essa informação falou, não, ele tem cliente sim. Mas de fato tem, em todas as profissões todas, principalmente quando não é um produto acabado, um microfone, não é uma taça, né? Exato. É claro que é um processo de uma evolução em vários aspectos, não só no lado da execução do trabalho, mas na construção de um brand, na construção de um reconhecimento, né, no mercado por aquilo que você está fazendo. Mas existe público que ele, inclusive, se você falar num preço que seja mediano, média de mercado, ele não se sente seguro. Eu não sei se entra no campo do status ou se ele quer algo sempre diferenciado. Então, assim, o fato de você ter alguém que tem um preço acima do mercado, claro, a gente está falando aí de um caso, eu acho raríssimo, né? Isso, de ter um valor também. desse, como em todas as atividades, tem esses casos. Mas esse que tem um valor acima da média de mercado, em tudo que é tipo de serviço, de prestação de serviço, é um reconhecimento e o consumidor, ele quer algo desse tipo. Então, ele não reconhece valor se for dentro da média de mercado. Exatamente. É claro que é um público restrito, bem menor. Mas tem sim, né? Então isso é bom também para o profissional sempre ir buscando evolução, né? Exatamente. Faz muita questão, faz muito sentido isso que você falou, porque já tive cliente minha que falou assim, nossa, apareceu um anúncio para mim de tatuagem por 50 reais. E por coincidência, o nome da pessoa era o mesmo que o meu, Amanda. E ela não se tocou pelo sobrenome, ela só tocou pelo nome dela. Aí ela mandou mensagem no meu comercial e falou assim, esse valor aqui tá correto, porque ela achou que ela tinha ido na pessoa errada. Porque ela assim, nossa, eu achei muito barato. Eu pensei, não tá certo isso, o material não deve ser descartável. Então, assim, para te ver como também o valor é importante, tu tá no valor, pelo menos, do mercado da tua região.
Porque tu passa uma segurança para o teu cliente. Quando está muito abaixo, mas eu sou iniciante, preciso começar com o valor lá embaixo. Não, gente, por favor. Você está desvalorizando o seu trabalho para depois você subir esse ticket. Vai ser difícil. E tem mais uma questão, a cliente não se sente segura. Ela acha que tem alguma coisa de errado. Isso é importante, né? Quem está ouvindo aqui entender isso, como que isso realmente pode ter moldar dentro de uma atividade, Exatamente. pode te levar para um direcionamento e ser intencional naquilo que você vai fazer. Então é um processo e entender, porque aí existe alguns até trauma, bloqueio, sei lá o nome que a gente vai dar, de algumas pessoas que elas têm essa dificuldade de trabalhar essa parte do reconhecimento do fator preço. Eu sempre falo o seguinte, na vala comum, tem muita gente brigando. É verdade. Tem uma briga intensa, sabe? É uma disputa muito grande. Quando você sai dessa vala e vai para um outro nível, é claro que você tem que ter méritos para isso, senão nada vai acontecer. Mas você tem uma concorrência muito menor. Olha que interessante. Muitas vezes o preço não é aquele preço de mercado. Ele tem um valor, né? Aí entra a história do valor. Ele tem um valor muito maior, mas há um reconhecimento do mercado, de quem tem um nível de exigência, para quem preza por qualidade, para quem quer algo diferenciado, para esse profissional. Exatamente. Mas falando assim de alguém que está no início, na fase inicial, né, na tatuagem, você como mentora, né, que você tem muitas alunas e tal, dá para ter uma ideia de quanto que a pessoa pode realizar por mês, financeiramente falando? Bom, vamos pensar num ticket ali, o inicial que eu te falei ali, entre 100 e 150. Eu vou fazer do cálculo do 150. Pensando baixo. Se ele atender 2 clientes por dia nesse valor mínimo, que são tatuagens pequenas, tatuagens mais comerciais, que a gente fala, flash tattoo. Ele já faz aí uma média de, trabalhando com preguiça, né? De tipo, de segunda a sexta, 2 tatuagens por dia, vamos dizer 4 horas por dia. Ele faz R$300 por dia, por semana. Ali vezes 5, ele faz 1.500. No mês ele já tem um ticket de R$6.000. Mas não vai atender todo dia. Beleza, às vezes hoje eu não atendo porque eu não tenho cliente, mas amanhã eu atendi 4. Né? Ou aquela cliente que foi, em vez de fazer só uma, ela faz 3, 4 tatuagens. Tu atende um cliente e ganha ali R$600. Então, é uma matemática muito básica e simples de que tu consegue um ticket médio, vamos dizer, de baixo. Aí, inicial, trabalhando 20 dias no mês. Se tu fizer só uma tatuagem, ainda assim tu consegue ali R$3.000, no mínimo. Então, se tu for ver pela quantidade de horas que tu vai trabalhar... Nós estamos falando no Brasil, né? Que o falando salário no mínimo Brasil. hoje é 1.412. Andei. Né? Tô falando num valor assim, de tu atender a domicílio, ou tu atender na tua casa, né? Sem pagar aluguel, enfim. Tem outras questões. Mas isso tudo, esses agregados que entram, faz também você colocar gás no teu trabalho de querer aumentar o teu ticket, aumentar o teu faturamento, atender mais pessoas, alcançar mais pessoas. O mercado de beleza no Brasil tem uma importância cada vez maior em termos de números, né? Do faturamento, das cifras, elas são muito grandes e me faz agora entender que as pessoas elas têm oportunidades de ter um rendimento melhor, de novo, respeitando todo aquele processo da pessoa se profissionalizar, ela se entregar, ela fazer o melhor que ela pode, né? Que ela realmente se torne uma ótima profissional. Mas mesmo para uma iniciante, ela já tem boas possibilidades, né? Então, assim, é um mercado realmente com grande potencial, né, Amanda? Sim, tem muito potencial. É até engraçado, eu tive um insight em início de 2022, eu fiz um anúncio bem simples no Canva, que é um aplicativo que a gente usa para fazer montagem de imagens, hoje é muito usado, né? Sim. Fiz um anúncio bobo. Eu atendi, claro, trabalhei igual uma maluca, mas eu tinha um propósito, eu ia viajar no outro mês, eu queria ter uma graninha extra tal, e precisava deixar as minhas contas adiantadas. Eu fiz um ticket absurdo em 30 dias, com anúncio e fazendo flash tattoo. Então, assim, tem como sim. A pessoa precisa o quê? Aparecer, se dedicar, botar, né, a trabalhar. Sim. Né? É isso. Não tem mágica.
mas tem um passo a passo que se você seguir, se você tiver um mentor, pessoas que você se inspira, conseguem, por que tu não vai conseguir, né? O empreendedorismo, para quem é CLT, uma jovem que é CLT, então ela está segurando numa, entre aspas, numa segurança, né, de ter um fixo por mês. Ela começa o mês sabendo quanto que vai ganhar. É claro que existem profissões, áreas aí que tem possibilidade de ascendência, da pessoa crescer, áreas importantíssimas, né, nesse sentido. Mas falando em empreendedorismo, tu vê que se a pessoa fazer uma entrega, ela não está usando todo o tempo que ela usaria, por exemplo, num horário de 8 horas como um CLT. Ela usa menos horas, ela pode usar esse tempo para cuidar da família, do filho, em si, para curtir, para fazer, para estudar, para criar, para muita coisa, né? E mesmo assim ter um rendimento para uma iniciante que é muito acima da média do Brasil, né? Porque o Brasil, tu sabe, a gente tem, infelizmente, uma média de ganho muito baixa, falando de forma geral. Então, eu achei bem interessante isso. E me chama a atenção, você tem um curso online, né? Sendo esse curso online, como que é o processo de aprendizagem das suas alunas? Bom, lá no meu curso eu fiz um passo a passo que eu tive dificuldade no início. Porque assim, voltando lá, quando eu comecei, eu fui em busca de curso. Apesar de que na época, em 2021, o online estava estourado, porque foi na fase da pandemia, não podia ter aula, não podia ter isso, não podia ter aquilo. Mas mesmo assim, o profissional, como eu disse, né, o profissional, o tatuador, ele tem um pouco de dificuldade de transmitir o conhecimento. Agora está mais em alta, mas na época não tanto. Então, eu apanhei muito para aprender coisas assim que hoje eu vejo que é coisas básicas, mas apanhei. Exemplo, a coordenação motora, né? A questão dos aplicativos, quais os aplicativos que eu uso para fazer o desenho digitalmente, porque hoje a gente usa muito digital para fazer desenho. Quais ferramentas para impressão de decalque pronto, ou como que eu faço decalque manual, sabe? Como que eu faço uma arte, por exemplo, no computador. Eu tive que penar, descobrir sozinha, quebrar a cabeça. Eu fiz uma arte de uma amiga que eu imprimi vários desenhos, desenhei aqueles desenhos, digitalizei. Nossa, foi um rolo na época. Eu levei assim, 3 horas para dar conta de fazer aquela arte. Então, assim, quando eu pensei em criar o meu curso online, eu pensei no quê? Em como eu vou ajudar esse profissional iniciante a não ter a mesma dificuldade que eu tive, não passar por o que eu passei. Entende? Entendo. Encurtar essa parte do caminho, porque essa parte do caminho é possível encurtar. Então, eu criei um passo a passo de como você desenvolve a arte, de como você imprime, de várias formas de impressão, porque no começo eu não tenho, por exemplo, eu não vou ter recurso financeiro de comprar uma impressora que o desenho vai sair pronto para colar na pele. Então, eu ensino como fazer da forma mais simples, sem precisar de grandes investimentos. Ou você investe em tal coisa, né, em tal impressora, uma impressorinha que tem uma mini impressora térmica que tu compra na Shopee, é baratinha, que ela vai te ajudar também. Ou então, não, tenho uma grana, quero investir, então, como que compra, qual impressora, qual tinta. Então, assim, eu dou toda uma receita, um passo a passo de tudo que a pessoa vai precisar para iniciar do zero, conhecer pele, conhecer processo inflamatório, conhecer pré e pós-procedimento, até o final, que é a execução da arte. E o diferencial do meu curso, um dos diferenciais é isso. Eu passo todo um treinamento de coordenação motora para aquela pessoa que tem dificuldade de fazer o treinamento de coordenação motora com papel e lápis. E aí, às vezes, a pessoa pula. Eu já tive aluna minha que pulou. Eu fiz ela voltar, porque ela veio daí pedir, prof, como que eu melhoro o meu traço? Você fez o treino de coordenação motora? Não fiz. Então você vai voltar lá e você vai fazer. E ela, quando ela voltou e fez, ela me mandou áudio, me mandou, né, mensagem no meu WhatsApp, porque isso também é um diferencial. O nosso suporte técnico é diretamente comigo no meu WhatsApp. Ah, que legal. Então, assim, eu converso com as minhas alunas e isso elas me dão muitos feedbacks positivos, que isso para elas faz muito sentido, porque nessa hora elas precisam contato com essa pessoa. E eu fiz isso porque quando eu comecei alguns cursos que eu comprei, eu mandava mensagem no suporte mesmo da plataforma, ninguém nunca nem respondia. Então, imagina se a pessoa ia liberar o WhatsApp dela, né? Eu vou fazer uma observação aqui, Amanda.
existe no mercado, e o papel, a função de um mentor, de uma mentora, é importantíssimo. Mas aqui vai uma observação, que é isso que você faz e é isso que faz a diferença. Porque no mercado tem muitos que se consideram mentores ou mentoras e eles são ótimos para fazer a venda. Eles são extraordinários para vender o produto. Mas a entrega, a execução não é, porque é terceirizado, porque tem um suporte, porque tem outras pessoas fazendo. Claro que quando a pessoa está num nível que ela consegue atender pessoalmente, ela criou um diferencial no mercado. Ela está entregando a expertise dela, está entregando muita coisa. Mas tem uma equipe que pode ser bem treinada para fazer isso. Mas a gente percebe, e não é raro, que tem profissionais que são muito bons para vender, mas são péssimos na entrega. Ignoram, não respondem, não dão atenção, não acompanham o processo. Então, aqui eu falo, um bom mentor, ele tem um papel fundamental, porque ele foi lapidado por muitas horas de esforço, de dedicação, um processo de erros e acertos, né? A exemplo do Thomas Edison, né? Quantas vezes, né, ele foi até trazer o produto que nós temos hoje, né? Então, ou seja, é um processo que alguém passou nesse caminho, alguém executou, alguém fez. Mas, de fato, você está dentro de um time, digamos, de mentores, ouvindo as suas informações, e agora essa resposta que você deu, que te torna diferenciada no mercado. Diferenciado. Porque você está acompanhando, está junto, você viveu o processo, você respeitou todo o processo, inclusive, no exemplo que você falou de uma aluna que pulou, tu vê como que o processo, quando você não dá a devida atenção, né, ela pode comprometer o trabalho. Ela voltou, fez e aí fez de forma legal, né? Exato, como eu estava falando. Daí ela veio e voltou. Daí ela me mandou um outro treino, isso tudo porque daí eu passo o treino em pele artificial. Não é uma regra, pode ser, não, já me sinto segura, porque como tem muitas micropigmentadoras, né, hoje que são minhas alunas, então elas já se sentem seguras para ir para a pele, mas a maioria manda para mim os treinos na pele artificial. Prof, dá uma analisada, vê no que eu posso melhorar. E aí a gente fez uma comparação de quando ela não tinha feito o treino de coordenação motora e depois que ela tinha feito. E aí eu falei isso para ela, eu falei, tá vendo? Você pulou uma etapa que não deveria pular. Por isso que tem um porquê que lá no curso uma aula está em cima da outra. Não é por acaso, não é porque tu joga lá e tá lá, não. Tem uma experiência, tu lapidou todo esse processo. Tá, né? Lá porque para ser seguido, assistir a aula por aula. De novo a receita do bolo, né? Não pula etapa. Então não pula etapa. E aí isso é um dos diferenciais, além do meu suporte que elas têm diretamente comigo. Gente, é extremamente cansativo, é extremamente desgastante para mim, porque eu não só faço isso, como eu atendo, tenho as minhas clientes, tenho a minha família, tenho meu filho, tenho tudo. Só que se vocês soubessem como eu amo dar esse suporte, eu dou realmente ele de coração. E elas mesmas falam depois, elas falam, meu Deus, dá pra ver que tu faz o que tu gosta. Na mentoria que eu tava nesse final de semana, ontem teve uma confraternização, e uma tatuadora olhou pra mim e falou assim, tu conversando comigo, ela disse bem assim, tu conversando comigo, Amanda, eu vejo em ti que tu realmente tem um lado mentor, um lado de professora muito aflorado. Ela falou, só de conversar comigo. Dá pra sentir, ela falou. Dá pra ver que tu faz por amor, não é só por ganância, dinheiro, vamos dizer, sabe? Sim. Tu realmente passa o que tu gosta de fazer. Então, eu acho que também ser mentor, tu tem que gostar. E você gera uma confiança, né, nos alunos, nas pessoas, por causa que você dá essa segurança de saber o que está fazendo, o que está ensinando, o que está transmitindo, né? Exatamente. Isso faz uma diferença muito grande. E eu imagino que você aprende, mesmo sendo uma mentora, você acompanhando as suas alunas, aprende no sentido... porque assim, embora tenha um processo, tudo que é feito tem alguma particularidade que a pessoa X, ela se... deparou, digamos, com uma dificuldade, uma situação que ela levou para você e ela te ajuda no aprimoramento, né, daquilo que você está fazendo, né? Muitas das vezes, elas às vezes já aconteceu trazer questões de tipo, opa, essa pergunta, essa questão em si eu não tenho aqui, mas eu vou estudar e vou pesquisar, às vezes já vi, mas não tenho a resposta exata ali, então eu mesmo volto lá, vou estudar, vou pesquisar, ou então a gente debate junto,
Ou às vezes aquela pessoa traz aquela questão já com a resposta. Ó, prof, tu já viu isso aqui? Não, nunca vi. Então, aconteceu comigo, eu fui atrás, eu pesquisei, eu estudei. Nossa, que legal. Olha, e essa transparência, ela é fundamental entre a mentora e a aluna, o mentor e a aluna. Porque você, de fato, está entregando o seu melhor e você não está dando uma resposta sem você ter a certeza daquilo que você está mexendo. Porque nós estamos num mundo, eu imagino, no seu segmento, de sempre vai ter alguma coisa nova que vai surgir, alguma técnica, algo que alguém fez que surgiu, novidades, resumindo. Então, é um processo contínuo de aprendizagem, tanto do aluno e também, por que não, do mentor, né? É claro que o mentor já tem toda a experiência, a expertise, ela já fez o processo, ela validou já o processo, é diferente de quem está iniciando, né? Isso. E aí a transferência do teu conhecimento faz toda a diferença para ela, né? Com certeza. Eu sempre gosto de dizer para elas que eu não estou só como mentora ali, mas também como uma amiga do trabalho, que para a gente fazer essas trocas é importante elas trazer até para as outras pessoas também conhecer. A gente tem um grupo, né? Então, e na verdade é uma coisa que é importante. Sabe o que acontece? A gente se torna uma comunidade. Ah, isso é importantíssimo. Uma comunidade. Qual material você usou? Você gostou? O que você achou? Prof, eu usei e testei isso aqui. Você já conhece? Não conheço? Ah, estou testando. Beleza, depois traz pra gente aqui. Vamos trocar essas, perfeito, né, essas informações. E aí ter essa humildade, né, para você ter essa abertura, que isso só faz que todos que estão envolvidos estão no jogo do ganha-ganha, né? Porque, de fato, é uma evolução contínua, sempre melhorando, ou seja, é algo positivo para quem está aberto a essas situações, porque eu também sei que tem mentores que são muito taxativos, né, em algumas áreas, eles não dão muita abertura. E aí é um processo que eu falo que ele pode funcionar para aquele momento, mas para uma evolução, ele inibe, porque poderia vir uma discussão, algo novo que surgiu dentro desse grupo. E a comunidade, quando tu fala em comunidade, ela tem um peso muito importante. E você que está empreendendo, que está pensando em empreender, lembra disso. O trabalho bem feito dessa mentora, do seu trabalho que você fez, ele vai ter uma escalada tão maior, tão grande, quando você tem uma comunidade, porque essas pessoas elas vão te indicar novos alunos, elas vão recomendar esse trabalho. E olha, para quem trabalha na área comercial, trabalhei muitos anos como diretor comercial, eu falo que é meio caminho andado. Você tem uma recomendação, uma indicação. Você concorda? Concordo plenamente. É até engraçado. Elas vêm, elas tiram print, às vezes, do direct do Instagram delas e me mandam, prof, aqui, ó, fulana veio me perguntar, olha o que eu respondi. Daí elas, é muito gostoso, assim, sabe? Eu sempre falo, sou extremamente grata também por ela ser minha aluna, ter confiado, sabe, no meu trabalho, na minha didática. Eu já fiz lives com elas ao vivo, elas estão sempre lá, são parceira, né? E é exatamente isso, a comunidade tu tá ali para estender a mão no outro, não só né, quando ele precisa, né, quando ele tá... E não só, é uma via de mão dupla, eu gosto de dizer, né? Não é só uma mão. Perfeito. Né, uma troca. Queria te fazer uma pergunta aqui, Amanda, o que mudou na sua vida depois que você fez essa transição do micropigmentadora para tatuadora, perdão? Primeiro foi meu faturamento que realmente mudou, assim, o meu marido sempre, ele de uns 10 anos para cá, ele trabalhava teve bons empregos, ele teve cargos realmente de confiança, de gerência e tal. Então a gente tinha uma vida estável na questão do CLT da parte dele. Na minha sempre foi uma bagunça, né? E depois que eu virei tatuadora, eu comecei a ter uma estabilidade financeira muito alta. A gente conseguiu viajar. Quando a gente viajava, por exemplo, a gente ama viajar. A gente viajava muito mais com faturamento, com o financeiro dele. O meu nunca dava para contar. E depois que eu virei tatuadora, teve uma viagem que a gente fez que eu fui muito feliz, assim, uma delas a gente foi para Búzios, a gente foi levar minha sogra a passeio, que ela tinha vencido um câncer em 2022, então a gente prometeu se tudo que ela, né, se ela saísse dessa, a gente ia dar para ela de presente. E aí a gente foi a Búzios com ela e eu consegui deixar todas as minhas contas pagas daquele período que eu não ia estar presente e ainda consegui levar uma grana para a gente passear, para a gente aproveitar, jantar fora, sem precisar contar com o dinheiro dele, sabe? Isso para mim foi... pode parecer para alguns pouco, mas para mim foi uma satisfação pessoal muito grande. Com certeza, para muita gente isso faz uma diferença tremenda, porque
Tu imagina o reconhecimento do trabalho, da dedicação sua. A autoestima, ela aumenta, você expande em vários níveis, né? Com certeza. Eu achei interessante quando você falou aí da sua sogra, né? Que ela superou um câncer, né? Sim. Então, é um prêmio, né? Para a dedicação, porque quem está hoje passando por doenças, e eu passei por um estágio muito delicado há mais de 20 anos atrás, e eu lembro que teve algo que um profissional me falou, né? Primeiro, estou falando aqui o que ele falou e eu acredito, né? A crença num ser superior, em Deus. Sim. Segundo, estar com uma equipe médica num hospital, toda a parte, né? De recursos que tem no hospital, profissionais, etc., de qualidade para cuidar disso. Mas a terceira aí entra nessa observação, que é a força mental. Ajuda, né, de você que está passando por um problema, porque a maioria se abate. É claro, o abatimento ele vem, porque ele abate o seu corpo. E por que não o seu espírito? Mas eu me refiro no seguinte, dessa postura, né, da pessoa ter uma força mental bacana. E aí, no exemplo que você fez, de dar uma recompensa por tudo aquilo, poxa, te dá uma valorização naquilo que você fez, um reconhecimento, uma gratificação muito maior, né? Exatamente. E ela, eu posso dizer que ela tinha uma fé assim, ó. Ela em momento nenhum reclamou, ela passou pelo processo todo, tu não via. Eu levava ela para quimioterapia, ajudei a cuidar bastante dela, cada um tinha uma função na questão ali do cuidado dela, porque também quando foi na pandemia, a imunidade baixa muito, então ela não pôde ficar saindo e tal. E eu lembro que eu levava ela na quimio e tal, e naquela semana da quimio, 2, 3 dias depois, a pessoa, nossa, baixa a imunidade no pé, né? Mas eu podia mandar mensagem, ligar, como que você tá? Eu tô bem, eu tô ótima. Ela nunca deu uma reclamação. Então, eu acho que, né, se isso ajuda alguém nesse momento, eu sei que é difícil, porque a gente já passou por isso. Hoje eu passo com uma tia minha, que também é um exemplo para mim grande, muito grande, que é a pessoa não ficar murmurando, né? A pessoa acreditar, ter fé e passar pelo processo, lá vem o processo novamente, né? E acreditar que ela vai se curar, porque eu acho que isso faz total diferença, né? A gente sabe que não é todos que conseguem a cura, mas eu acho que isso é um ponto muito forte de quando você está passando por o processo do tratamento, né? Aprovado já pela medicina, por pesquisas, Isso. né? A postura, a reação do paciente no momento de doença, ele, de novo, tem casos e casos, mas um caso de pessoa que desistiu da briga, vamos falar assim, da guerra, de enfrentar o problema, e uma pessoa com uma postura de confiança que vai superar, porque é um desafio que surgiu na vida dela, mas ele me falou na época, você está numa guerra que primeiro é você que tem que confiar. Não adianta ter um bom médico e recursos, etc., se você não confiar. Olha que pesado isso na época para mim. Pesado no sentido forte, não foi pesado. Uhum. Foi algo forte que ele falou, porque eu assumi uma responsabilidade desde aquele momento de dizer o seguinte, está na minha mão. Eu acredito em Deus, eu sei que tem uma equipe fantástica de médicos, recursos, etc., mas essa minha parte do tripé, eu não posso falhar. Essa está no meu comando. O restante não está no meu alcance, mas essa está no meu alcance, então isso faz uma diferença. Com certeza. Nós entramos num assunto aqui... E entramos em outro, mas eu acho que tudo é importante. É importante porque, de novo, estamos falando aqui por causa da recompensa, né? Isso. Da gratificação no teu trabalho. Eu imagino a satisfação de você realizar isso, né? De você, com teus recursos, conseguir fazer uma viagem bacana com a família. Puxa, quantas pessoas que estão, alunas suas, futuras alunas, que estão no momento de dizer, puxa vida, eu dependo só do meu marido e não está legal, não é o suficiente, ou muitas vezes é o básico do básico. E o ser humano ele veio para cá não para viver só com o básico do básico, ele tem possibilidade de viver coisas maiores. Isso está no alcance da gente, mas ela tem que ter esse entendimento e essa vontade, essa garra de buscar, né? Essa foi uma das conquistas que eu alcancei depois que eu virei tatuadora. A segunda conquista é que, por muitos anos, eu sempre convidei meu marido para trabalhar comigo. Primeiro, eu acredito que eu não tinha uma estabilidade
pessoal, uma sabedoria, um entendimento como empreendedora como eu tenho hoje. Então, não era para ser. Eu acredito muito nisso, no tempo, né? No tempo de Deus, não no tempo da gente. E segundo, aí, quando eu alcancei essa estabilidade, ele sempre recusava, porque realmente ele sempre teve empregos bons. Mas o que aconteceu? A chavinha virou no quê? Ele estava esgotado no trabalho dele, e aí a gente, em conversa, início de 2023, a gente chegou a uma conclusão que eu precisava de uma pessoa para me ajudar. Ou eu pagava uma pessoa, ou a gente começava, de repente, a empreender junto. Então, eu acho que uma outra conquista foi que hoje o meu estúdio, ele sustenta toda a minha família. Ele não sustenta só a minha família no arroz e no feijão, na comida, nem nas coisas básicas, né? Uhum. Hoje ele paga a escola dos meus filhos, ele paga o local onde a gente mora e trabalha, ele pagou o nosso carro que é quitado, ele paga várias coisas. Então, assim, a conquista que eu quero dizer é o quê? Que com trabalho duro, árduo, claro, mas hoje a tatuadora, o meu estúdio, o meu lado empreendedora, já cresceu, né? Então, não que seu marido tem que deixar de largar o trabalho dele para trabalhar com você, mas às vezes você somando a sua renda com a dele, vocês vão conquistar muitas coisas. Eu tenho aluna que já falou para mim que em 3 meses, de dezembro a março, ela conseguiu juntar um dinheiro com o marido, trocar de carro, que era uma coisa que eles queriam muito, e estão mobiliando a casa que ela tinha recém-comprado também com ajuda. Ela falou assim, nossa, o teu curso, ela falou para mim, mudou a minha vida. Mas não mudou a minha vida, ela falou assim, porque eu aprendi uma nova técnica. Não, mudou a minha vida porque hoje eu trabalho muito mais feliz, hoje eu tenho mais gás. Ela falou, eu estava muito desanimada. Então, assim, tem toda uma situação por trás disso, sabe? Quando você tem o reconhecimento, né, Amanda, você tem... tudo eu falo que é reforço, né? O reforço para você ficar para baixo, o reforço para você ter uma autoestima maior. E queira ou não queira, o recurso financeiro ele tem uma importância, né, na sobrevivência, mas muito mais, muito além disso, de proporcionar conquistas, né, de você ter um veículo melhor para passear, para trabalhar, etc. Mas para dar uma segurança maior para a família, para você viajar, para você curtir. E não ficar, porque muitas vezes de novo, vamos aqui sempre abrir um parênteses, né? Tem atividades com CLT que te premia muito bem, que proporciona grandes resultados, né, para a pessoa ter uma vida bacana. Mas de forma geral, estou falando de forma generalizada, ela está numa medida que dá para sobrevivência, sabe? Exato. Está assim no básico do básico. Então, a pessoa não consegue nem sonhar com coisas maiores. E eu vejo que as suas alunas, até o exemplo que tu fez, tu imagina a autoestima dessa pessoa, do casal, das pessoas que estão envolvidas, como muda. E essa autoestima, essa autoconfiança vai fazer com que essa pessoa ela vai cada vez se aprimorar mais, fazer melhor, né? Agora, o que não pode é no meio do caminho se acomodar, achar que já chegou, que já está tudo certo, porque é um processo. Eu creio que Exato. a maioria das atividades de continuidade, né? De aprendizagem, de aprimoramento, de evolução naquilo que você faz, né? Exatamente. Como eu digo, eu ainda estou em fase de ascensão, né? Estou em fase de crescimento. A gente agora aumentou o estúdio, quer colocar mais pessoas para ajudar, para trabalhar. Não quero colocar uma pessoa para ir lá prestar serviço no meu estúdio. Eu quero colocar uma pessoa para crescer também, sabe? Que ela tenha essa vontade de crescer, que ela tenha os objetivos dela para... Eu não gosto de andar com pessoas que estão do meu lado, que são as vítimas, que querem ficar lá embaixo. Não, eu gosto de crescer e quem está comigo crescer Legal. junto. Essa mentalidade é muito boa. Amanda, só para a gente tirar mais... quais motivos você acredita que te fez de dar certo na tatuagem para você ter esse resultado? Acho que essa pergunta ela já teve algumas respostas. Eu acredito que sim. Mas dá mais uma reforçada. Para você chegar nesse resultado aí, o que é o mais importante em todo aquele processo que tu falou, que você considera, até para você estimular, para você incentivar as pessoas que estão te ouvindo? O motivo que eu acredito nessa questão, né, de por que deu certo, é ter propósito e prioridades, né? Foi como eu falei lá no início, quando eu entrei, eu tinha recém fechado um estabelecimento, meu filho tinha sido diagnosticado com uma síndrome que ela é uma síndrome, ela é antiga, mas ela é uma síndrome que não tem muito, ela tem tratamento, mas não tem cura. O custo dessa síndrome para nós era um custo alto, então assim,
eu tinha um propósito. Eu queria proporcionar para o meu filho o melhor tratamento, né? Eu queria que ele fizesse as terapias, porque a gente mora no Brasil, a gente sabe que pelo SUS existe excelentes profissionais, existe, mas para até tu chegar lá e encontrar, o caminho é muito grande e às vezes demora. E essa síndrome dele, quanto mais antes tratada, mais fácil de na vida adulta ele ter remissão, né? Não que ele vai deixar de ter, mas ele vai ter menos. Fala para o pessoal qual a síndrome. É a síndrome de Tourette. Ela é aquela síndrome neurológica que ela faz disparos elétricos, né? Elétrons, para o teu corpo. Então, tem disparo motor, que a pessoa faz movimentos involuntários, e tiques vocais. Quem tem essa... Não é só tique motor ou então cacuete, como a gente fala, né? Okay. Não. Quem tem a síndrome de Tourette, ela tem tique vocálico junto, pelo menos um. Então, ele toma medicação, a medicação não é barata, passa por neurologista, enfim. E essa síndrome de Tourette, quando tratada desde a infância, porque ela aparece na infância. Lá na vida adulta, a pessoa ela tem uma qualidade de vida melhor. Quando ela não é tratada na infância, lá na vida adulta, ela tem muito tique, ela é muito desconfortável, sabe? Então, eu quero muito, né? Ele faz tratamento ainda, que o Breno chegue na fase adulta com o menos possível, né? Se for se eu puder pagar as melhores coisas para ele nesse momento. Então, esse era um dos meus propósitos. Legal. Né? Então, eu tinha esse propósito. Nobre propósito. Então, isso te faz ter força e garra para te seguir em frente, para te querer conquistar mais. Que idade que ele tem? Hoje ele está com 12 anos. Okay. A gente descobriu ele tinha 7 para 8, mais ou menos. Fazem 4 anos que ele faz tratamento. Eu queria só fazer uma observação aqui. Você é mãe de um filho com a síndrome de Tourette, mas ele, ano passado, foi diagnosticado como autista também. Autista. Uhum. Esse processo todo que tu está vivendo não com seu filho fez assim, você que se o tornar processo, uma pessoa melhor? até voltando ali na outra pergunta, foi um propósito, o propósito do Breno, com certeza, fez eu me tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um profissional melhor, pensar mais nos outros com empatia. Porque a empatia, ela é uma palavra linda, né? As pessoas adoram falar ela por tudo, mas viver a empatia é muito difícil. Então, são poucas as pessoas que vivem a empatia. Então, ter um filho, né? Eu não digo que ele é especial, porque todo mundo é especial, mas ter um filho com uma necessidade especial, né, de mais uma atenção diferenciada, ela te faz pensar e ver perspectivas completamente diferentes. Então, eu não tenho dúvidas que esse processo do Breno também fez eu ter mais foco, mais determinação, né, para mim poder me tornar uma tatuadora referência. E hoje, lá na minha cidade, eu sou uma tatuadora referência, não só pelo meu trabalho, mas por eu atender muitas mães, por eu viver o que essas mães vivem, né? Que hoje o autismo, ele está sendo muito falado, muito, né? Ele está muito na íntegra. E cada um tem e o autismo, a pessoa autista, ela é única. O meu filho que é autista não tem, às vezes, nada a ver com o teu filho que é autista. E o que eu mais escuto, mas o nível do Breno é o leve, né? Não, gente, não é leve. Ele é o nível 1, é diferente. Mas ele fala, normalmente o autista não fala. Não, porque o autista, é isso que as pessoas precisam entender. Ele é um ser único como qualquer um. Então, neuropatia, que a gente fala, tem palavras científicas que agora eu nem lembro, mas ela é uma condição que cada pessoa desenvolve de uma forma. Então, tu viver isso, essa empatia de respeitar que o teu filho não é igual ao meu, tu respeitar que o fulano não é igual ao ciclano, é muito difícil. E aí se colocar no lugar dele, de entender, né? Eu vou ser bem sincera, o Breno, às vezes ele aparece lá no estúdio, ele é muito grudado comigo, então às vezes ele vai lá no estúdio, ele espia a agenda. A mãe vai trabalhar, fala pro meu esposo, né? A mãe vai trabalhar até tarde, pai? Hoje a mãe vai até um pouquinho mais tarde. Poxa vida, porque ele me espera para dormir. Aí, às vezes, quando eu termino, ele tá lá, morrendo de sono, me esperando para dormir, sabe? Então, as minhas clientes já estão acostumadas com ele, às vezes, transitando lá no estúdio. Ele adora conversar, ele senta, bate papo com elas, ele oferece café. E, realmente, se tu olhar, vai dizer, ele não é... Só que tem outras condições que a gente sabe que torna ele autista. Entendi. Então, assim, o meu filho, ele me ensinou muita coisa. E uma questão, assim, né, falando de novo em empreendedorismo,
uma mulher que às vezes ela não consegue hoje trabalhar por causa da condição do seu filho, essa é uma oportunidade também. Puxa, Porque que verdade isso. Ela pode Consegue trabalhar conciliar, né? 1, 2 horas por dia, fazer uma rendinha extra, às vezes, para ajudar no Nossa, tratamento do interessante. filho, né, na questão do esposo ali, às vezes, num período que o esposo possa ficar com o filho, e aí ela também fazer uma renda ali extra para cuidar dela, cara, porque a mãe também precisa se cuidar. Mas eu imagino, né? Porque quando você está envolvido com alguém que tu ama, que tu quer dar o melhor, não te exigir que você saia daquela rotina em si. Você vai ter que ser uma pessoa mais flexível, uma pessoa que está disponível, digamos, para auxiliar ele no momento que ele precisa, Sim. né? E aí você consegue conciliar. O empreendedor, ele conseguiria... tu vê, se for um CLT já fica com dificuldade, ou você se culpa porque não está cuidando do seu filho, terceirizando, ou você de fato cuida dele, mas não tem uma receita, não tem uma renda. Exatamente, né? Que é o que a gente mais vê. Precisei deixar de trabalhar, precisei deixar de estar no CLT, ou, enfim, larguei um emprego bom para cuidar do meu filho, porque ele precisa de terapia, precisa disso, precisa daquilo. Então, fica aí uma dica para essa pessoa, para essa mãe, que às vezes quer voltar a ter a sua renda. E outra, quando a gente atende as pessoas, quando a gente toca na pessoa, né? Porque a gente toca na pessoa, quando a gente dá o nosso melhor ali no atendimento, a gente recebe também. Então, quantas vezes eu não estava legal e uma cliente trouxe uma palavra legal para mim? Legal. Né? Muito trouxe bom. Um carinho, me passou uma dica legal, faz tal coisa que dá bom, que dá certo. Né? Então, assim, é uma troca muito legal. Então, para essa mulher que está lá em casa, que não está trabalhando, que precisa também do momento para ela, é uma oportunidade, né? E aqui vai uma observação para os empreendedores, né? Muitas vezes você não tem um filho, irmão, um pai, um familiar com necessidades especiais. Mas você tem que descobrir o seu motivo, né? Para você fazer as coisas acontecer, para você ter uma vida melhor, para você e para os seus, né? Então, a descoberta desses motivos, que você tem vários, um deles é o Breno. Isso. Né? Mas, assim, as pessoas precisam identificar isso, né? E eu tenho uma pergunta aqui para nós finalizar. Você vai ter que voltar mais vezes, porque o assunto está tão legal, de verdade, que a gente precisava ter um dia conversando. Vou voltar, Amanda, tenho certeza. Amanda, é isso. Ó, a gente está falando de uma profissão, de uma atividade, mas nós estamos falando de coisas que vão muito além disso. Exatamente. Estamos falando de assuntos que têm tudo a ver com atividade, de você se aprimorar, fazer o melhor, o seu trabalho como mentora. Mas também aí atrás tem um ser humano, né? Que isso é super importante. E todos que estão assistindo também, né? Cada um com as suas necessidades, com as suas dores, né? Amanda, se você pudesse dar um conselho para as meninas, para as mulheres em si, que não estão satisfeitas hoje com aquilo que eles estão fazendo e que querem empreender, qual conselho você daria? Eu acho que você deve começar aos poucos, né? Eu acho que, assim, igual uma pessoa que está na CLT, como a gente já tinha falado, não estou satisfeita, não estou legal, não estou contente. Quando ela se torna minha aluna, que se ela vem me perguntar isso, prof, tu acha que eu já largo tudo, já saio? Eu tive uma aluna, um caso bem legal, curioso, vou contar aqui. Ou eu começo aos poucos. Começa aos poucos. Você trabalha a CLT, você vai ter uma carga horária. Pega 2, 3 dias naquela semana, começa a estudar. Quando você se sentir segura, começa a atender fora do teu horário, para te começar a ganhar clientela, para te começar a ganhar gosto. E eu não tenho dúvidas alguma que em 1, 2, 3 meses você já consegue trocar. Né? Para você não se frustrar, porque não é fácil. No momento algum aqui eu falei que é fácil. Então, para você não ter uma frustração inicial de, larguei tudo, larguei porque eu ganhava fixo, larguei um trabalho, como é que a gente fala? Uma segurança para uma coisa incerta. Não larga. Porque quando eu comecei a ser tatuadora, eu não deixei de ser micropigmentadora de cara. Hoje deixei de ser, fechei a minha agenda, não sou mais micropigmentadora. Mas no início eu fazia micropigmentação, porque era uma renda, eu entrei como uma renda extra e eu fui até o dia que ela inverteu, né? Que a gente fala. Esse ponto de equilíbrio, da hora e tal, você vai sentir no meio do caminho. É tão interessante que eu tenho uma aluna que ela é farmacêutica, trabalhava horas na farmácia, disse que estava exausta, cansada, comprou o meu curso, disse que sempre gostou de desenhar, faz desenhos lindos, ela é desenhista,
E aí ela sempre gostou, pensou na possibilidade de ser tatuadora. Comprou o meu curso, treinou, não conhecia absolutamente nada da área, nada, do zero. Começou a treinar, começou nas horas extras fazer familiares, amigos, né? Porque você começa sempre trazendo pelas pessoas que tu tem confiança, que sabe que não vão te incomodar, enfim. Sempre vai ter uma tela legal aí, um parceiro para te ajudar. E esses dias ela mandou uma mensagem, prof. Acho que fazia 4 meses que ela tinha começado o curso. Nesses 4 meses ela treinou, ela já começou a atender, ela se organizou, ela montou o estúdio dela, saiu da farmácia. Por quê? Porque o propósito dela, sabe qual que era? Ter mais qualidade de vida com a família e com os filhos. Olha que fantástico. Então, assim, é possível. É só você querer, e aquilo que a gente já falou desde o começo, né? Passar pelo processo e com calma, sem afobação, sem ansiedade. Tudo tem o tempo certo, né? Então, meu conselho para quem está começando do zero ou quem é iniciante ainda, tudo é tempo. Vai indo, vai aos poucos, vai estudando. Quando tu sentir que tu já está cobrando, que tu já tem uma renda, que essa tua renda ela tá igual ou superior à tua do CLT ou do teu emprego fixo, é a hora de você partir e seguir a tua nova jornada com muita confiança, porque daí tu vai dar um gás maior ainda, porque tu vai querer mais. Perfeito, Amanda. Eu diria aqui que você está trazendo uma área de expansão para pessoas que buscam, que de fato queiram fazer uma renda maior. Exato. Criar um negócio, trabalhar com empreendedorismo. Mas assim, você falou que não vai ser fácil. Então aqui vai uma observação que é importante as pessoas entenderem. Aqui a possibilidade de ganho é maior do que a maioria das atividades, com CLT, etc. Porque quando ela falou em 3 mil para alguém que está iniciando, que é um número, né? Uhum. Ele pode variar dependendo da dedicação, do Exato. quanto que você vai trabalhar, mas é ilimitado a possibilidade de ganho. Eu imagino, né? Ela falou aqui de profissionais bem pagos, quanto que ganhariam num serviço. Então imagina quanto que você tem de possibilidades de ganho no mês. Mas esse processo de você aprender, de você fazer, etc., ele vai requerer, ele vai exigir de você persistência, dedicação, foco, né? Que um grande desafio com as redes sociais, com tudo que nós temos de possibilidades aí online, etc., é perder foco. Então tem que ter esse foco para se dedicar e fazer. E outra, entra no exemplo, no meu entendimento aqui, no exemplo de uma decolagem do avião. Exato. Onde você vai gastar mais energia, você vai ter que se preparar. Ou alguém que está aprendendo a dirigir, que você fica inseguro, mas você tem que olhar o acelerador, a embreagem, em carros mecânicos ainda, o retrovisor. N fatores que você vai ter que se dedicar, mas só que a partir do momento que você aprendeu, tudo vai começar de uma forma mais natural. Resumindo, essa fase de aprendizagem, de transição, é onde vai te exigir mais, você tem que ser persistente, resiliente, para não desistir. Porque eu sei que tem muitas pessoas, Amanda, que desistem dos seus projetos, objetivos, com uma facilidade muito grande, e não pode, jamais. Sabe aquela história que você enxerga até a esquina. Você não vê, porque tu não tem visão com os teus olhos para ver o que está do lado, aonde você não tem um campo de visão. Mas é lá, muitas vezes, que está o teu sonho, o teu objetivo, os resultados começam a aparecer. Então, a persistência e o foco, né? Uma frase que fez muito sentido para mim nessa fase de transição da minha vida foi aquela assim, que é bem clichê, mas é uma frase que, se você parar para analisar, ela faz muito sentido. O dia que você tiver vontade de desistir, descanse. É isso. Nossa, tu tá fechando esse podcast de uma forma fantástica. Obrigada. Que isso aí é sabedoria. Descanse. Às vezes presta você atenção precisa, no que ela falou agora. às vezes você só precisa de um dia off, de dormir, de fazer uma refeição legal com a tua família. Só precisa disso. E daí no outro dia tu tá o gás, né? O gás Ponto. vem. Ponto, é isso. Fantástico. Que bom. Estou muito feliz. Essa com a frase nossa foi conversa. fantástica. Eu fiquei Até muito me feliz arrepiei também. com essa frase. E ela faz toda a diferença. Porque o ato de tomar uma decisão, ela exige sabedoria. Porque uma decisão é uma encruzilhada. Ou você vai para um lado ou vai para o outro. Qual a decisão? De você seguir ou você desistir. Exato. Ou você mudar para uma outra atividade. E claro que vai, em algum momento, ter essa necessidade.
Mas isso que você falou faz uma diferença tremenda. Se a pessoa não tem certeza, ela não tem absolutamente certeza daquilo que ela quer, que ela está buscando, ela precisa dar esse time e no outro dia, sim, aí ela vai ter uma decisão mais assertiva, né? Com certeza. Amanda, muito, muito obrigado. Eu que agradeço, estou Foi um muito prazer feliz te com o conhecer. convite. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu tenho certeza aqui, ó, que eu adoro, né, essa parte de possibilidades para melhorar a vida de pessoas. E você traz aqui uma oportunidade das pessoas de verdade aprenderem atividades, se aprimorar naquilo que estão fazendo, para ter uma vida melhor, para ela, para os seus familiares, para os sonhos que ela queira desenvolver. Sim. E isso, sem dúvida nenhuma, os países mais desenvolvidos, eles passaram por esse processo. Nós aqui no Brasil precisamos cada vez incentivar mais isso. Parabéns, viu? Obrigada. Valeu, Havana. Valeu.